Ele estava na noite anterior ao dia em que seu pai deveria coroar o príncipe herdeiro. O próprio príncipe Will foi drogado. Quando acordou, viu-se na cama com a cabeça doendo muito. A insanidade do príncipe tornou-se pública após a morte de seu pai. As pessoas começaram a explicar suas preocupações sobre se Will deveria ser o príncipe herdeiro. A rainha tomou-a de acordo com a decisão. Will foi colocado na prisão. Toda a sua vida mudou em um minuto, pois ele foi informado de que ficaria preso por 10 anos. Will, que foi deixado sozinho na prisão, pensou no tempo em que, se pudesse renascer, não deixaria pedra sobre pedra. Foi quando seus olhos começaram a ficar embaçados e ele se viu no ar. Ele entra nos portões imortais por meio da técnica corporal invencível Badir. Essa técnica é usada para controlar e fortalecer os caminhos de deuses e demônios. Ele está lá, recebido pelo sábio do grande céu, Buda Celestial, o grande sábio do Palácio Celestial. Lá, todos os deuses, comandantes, demônios e deusas o servem. A história se passa no reino U. O rei morreu, e agora o protagonista se tornou o príncipe herdeiro. Assim como ele tomou seu lugar, a notícia se espalhou pela região. De acordo com as notícias, o príncipe herdeiro fez uma coisa ruim. Ele tentou se aproveitar de uma das criadas. Todos no palácio não estão felizes com a situação e querem uma explicação do príncipe herdeiro. As pessoas até suspeitam que todos, exceto ele, teriam que pagar por suas ações. Enquanto isso, Will acorda de sua cama. Ele se levanta de manhã com uma dor de cabeça muito forte. Ele se lembra de que no dia seguinte seria coroado. Mas então ele encontra sua criada nomeada no quarto com ele, olhando para ele, perguntando quantas vezes ele se aproveitará dela. Bem, Will não conseguiu entender o que acabou de ser dito a ele. Então, ele olha em volta e encontra o mestre do harém ao lado de sua cama com outros membros. Leva algum tempo para Will perceber que ele não está em sua cama ou em seu quarto, mas, na verdade, está no Salão da Harmonia. O Salão da Harmonia era um lugar especial no harém onde o antigo rei costumava dormir com as criadas e apenas um número muito limitado de pessoas tinha permissão para entrar nessa área do palácio. Will pensou que ele estava sonhando em estar na cama do Salão da Harmonia, que é repleto de fênix coloridas. Mas não era seu sonho, mas uma realidade. O mestre do harém lhe perguntou se ele finalmente estava acordado, enquanto os outros servos se curvaram diante dele em sinal de respeito. Will percebeu que, além do mestre do harém, os príncipes e os ministros também estão presentes no Salão da Harmonia. Isso foi uma surpresa para ele, pois eles não têm permissão para entrar no salão. O mestre apressado finalmente fala e ordena que os criados levem Ming e o cortejem para longe. Ela o chama de casal ruim. Ming faz pedidos continuamente, mas sem sucesso. O soldado entreagarra os dois enquanto eles são arrastados pelo corredor. Eles foram levados para o salão da frente do Palácio Xixi. Os dois foram obrigados a se ajoelhar diante do mestre do harém, que estava sentado em uma cadeira. Enquanto Will e Min estavam sentados no chão como pecadores, os servos presentes começaram a fofocar sobre a situação. A mestre apressada ordena que os soldados levem Min embora. A mestre também apoia a decisão dela e repete as ordens. Min implora na frente de todos e tenta dizer que era inocente enquanto é arrastada para fora do salão. O ministro que está atrás de Will se opõe à decisão e alega que deveria ser Will punido. Ming não era nada mais do que uma serva. Eles começam a gritar sua opinião de que não acham que Will deveria ter permissão para governar um reino como o de Wu. O mestre apressado se levanta e anuncia a decisão de que o senhor era culpado, pois não era capaz de fazer nada. Ele se sentiu muito fraco, como se tivesse sido envenenado. O príncipe Hong humilha e diz que ele nunca deveria se tornar um príncipe, pois não tem qualidades, exceto seu interesse em artes marciais, o que não é suficiente. Enquanto o comandante de Wu acrescenta seus comentários de que o Will só é considerado um príncipe por causa de seu pai. Exceto por isso, ele não merece ser chamado de príncipe. Ele lhe diz que é pior do que uma fera porque é uma pessoa de baixo status, tem problemas de raiva e é muito vulgar. O Will ouve em silêncio e pensa que o príncipe Hong foi roubado e castigado por ele, e o comandante de Wu foi condenado e decapitado por ele. Portanto, deve haver outra pessoa por trás disso e todos estão armando para que ele seja morto. Quando Will finalmente fala e diz que eles estão armando para ele, ao ouvir o príncipe, a mestre do harém fica furiosa. Então, ela ordena que chamem o imortal Altian. O protagonista comenta que ele foi enviado do céu para acabar com o sofrimento. Ele não interfere em assuntos mortais. Seu principal objetivo é proteger os seres bons e matar os demônios. As pessoas começaram a fazer fofocas sobre os imortais. Alguns ficaram muito confusos com sua aparência e começaram a se perguntar como ele seria. De acordo com um boato, disse que o imortal tem mais de 100 anos de idade, mas parece um jovem. Nesse meio tempo, o guarda diz a todos para manterem silêncio, pois o imortal está prestes a entrar. O imortal entra e todos podem ver um belo jovem. Todos os presentes no salão se ajoelham para cumprimentá-lo. O Will também o cumprimenta bem e pede que ele seja justo. Ele continua dizendo que seu pai, o antigo imperador, costumava respeitar o imortal,
ao Tian porque ele era uma alma justa. Assim, ele espera que o imortal ajude a elevar o nível de justiça na sociedade novamente. Enquanto a mestre do harém pede ao Tian que castigue o pecador, ao Tian pergunta a ela sobre os eventos que ocorreram hoje. Tudo lhe é contado pela mestre do harém e ao Tian declara que o Will fez algo antiético e que não se deve permitir que uma pessoa assim governe. Por esse motivo, ele recebeu ordens dos céus para removê-lo do trono. Além disso, como forma de punição, ele anuncia que o Will deve ser enviado para o exército, e seu treinamento em artes marciais termina aqui. O Will acha isso surpreendente, pois pensou que ao Tian ao menos perguntaria sobre sua versão da história, o que não aconteceu. Todos no salão consideram ao Tian um homem sábio, exceto o Will, que ainda está em choque com o anúncio. O Will logo entendeu que foi ao Tian quem planejou tudo isso e que os outros fizeram o que lhes foi pedido. Ele começa a falar e diz a todos que viveu sua vida sem pavores ou arrependimento, mas hoje, os imortais querem o destruir, e não tem mais nada a dizer. Além disso, ele também entendeu que o imortal não é uma pessoa gentil, responsável por transmitir a vontade dos céus, mas sim uma pessoa sem coração. Todos ficaram furiosos com ele por ter se atrevido a dizer essas palavras. Ao Tian lhe disse que, se o que ele disse for verdade, ele provará isso a ele. Ele fará isso dando a ele um pó de divisão de almas. O pó cortará seu cultivo e seus meridianos. Ele ordena que os soldados o forcem a comer o pó. De acordo com a ordem, os soldados o agarram e o forçam a comer o pó. Assim como Will foi forçado a comer o pó. Ele disse a Tian que era um mortal forte, mas que ainda era incapaz de competir com ele. Mas talvez se houvesse uma vida após a morte, ele seria capaz de fazer isso. Os guardas recuaram enquanto faziam seu trabalho. O príncipe e outros no salão gritam que ele deve ser enviado ao exército imediatamente e deve ser forçado a obedecer ao salão. Quando Will ganha consciência novamente, ele se vê trancado em um portão, saindo do portão da cidade. Lá, sua irmã Wu, a princesa, o vê. Ele lhe diz que os céus tomaram a decisão e que ele adoraria ser seu irmão na próxima vida. Wu não conseguiu entender nada, mas confiava em seu irmão. Ela chora quando os soldados o levam embora. 2 horas se passaram desde que eles começaram a viajar. Eles estão passando entre as montanhas, onde ainda há neve. Naquele momento, Will estava pensando que ele poderia morrer. Ele deseja se vingar do imortal Ao Tian e da concubina Shi, se lhe for concedida outra vida. De repente, os soldados percebem que Will não está respondendo. Então, eles presumiram que ele havia morrido. Os soldados param a gaiola e um deles diz ao outro para contar ao chefe sobre sua morte. Os soldados discutem entre si o que devem fazer com o corpo. Um deles sugere que ele morreu, então eles deveriam simplesmente jogar o corpo longe e deixá-lo lá. Os outros concordam e, conforme planejado, jogam o corpo pelas montanhas. De repente, o corpo começa a se iluminar e vemos a presença de um pilar celestial. Embora eles não consigam entender o motivo de sua ocorrência, Will acorda e se encontra em frente ao pilar. O sábio dos céus, o Buda celestial, se apresenta. O Buda lhe diz que, se ele quiser, pode destruir a terra transmitindo seus ensinamentos, mas, para isso, ele precisa ir contra os céus. De volta ao palácio, a mestre do harém está com o imortal sozinho. Ela se ajoelha diante dele e agradece pela ajuda. Ao Tian lhe diz que ela é sua discípula, o que significa que era seu dever ajudá-la. Mas ele também lhe diz que esse assunto no qual ele estava envolvido não era de seu interesse. Como ele lida com os assuntos dos céus, e por esse motivo, a questão da abolição de um príncipe é um assunto terreno. Além disso, ele lhe diz que dará ordens amanhã que Yuan tome o trono. O rosto da mestra do harém se ilumina de felicidade e ela agradece novamente a Ao Tian por sua ajuda. Ela promete se provar digna para ele. Ao Tian se volta para ela e diz que considera Yuan como parte da família dele. Embora ele não tenha habilidades suficientes para ser um cultivador, ainda assim ele o apoiará. Ela se preocupa com o protagonista, dizendo que Will possui muita habilidade. Ela teme que ele se levante novamente, apesar de ter sido enviado para o exército. Ao Tian diz a ela para não se preocupar com isso, pois ele já cuidou do assunto ao liberar sua nota de falecimento. Ele lhe diz que jamais deixaria qualquer perigo para trás. A mestre do harém se sente feliz porque agora conseguiu se livrar de todos os seus problemas, enquanto estava nas montanhas, onde Will ainda jazia sem vida. Depois de algum tempo, ele acorda e se vê acorrentado. Ele ficou surpreso ao perceber que a maldição do destruidor de almas havia desaparecido, mas ele está irritado com o fato de que seu treinamento em artes marciais do quinto céu foi desperdiçado. Ele levou 10 anos. O treinamento se concentrou em várias coisas importantes, por exemplo, carne forjada, tendões treinados, refinar a força dos ossos e transfusão de sangue.
etc. Ele acha que a razão pela qual está vivo é o fato de seu corpo ter consumido essas coisas. No entanto, ele também se lembra do pesadelo que teve com o Buda celestial e o pilar celestial que viu. Ele tem um flashback da época em que tinha 5 anos de idade, após a morte de sua mãe. Um espírito antigo costumava vir até ele e lhe contar histórias. Ele sempre quis encontrá-lo, mas sempre que tentava, o velho espírito desaparecia. 1 ano se passou e o velho espírito costumava vir diariamente. Uma noite, o velho espírito lhe deu um colar e lhe disse para mantê-lo perto de si, pois isso o manteria vivo. Esse colar tinha uma pequena barra de ferro presa a ele. De volta ao presente, ele percebe que o colar não está em lugar nenhum. Seu instinto lhe diz que é possível que o espírito antigo tenha sido o próprio Kitian, e é por isso que ele tirou o colar dele. O Will mudará seu foco para coisas mais importantes. Ele diz a si mesmo que não adianta pensar nisso agora, e que vai tentar cultivar o corpo Vajra da imortalidade primeiro. Ele se senta na posição de yoga e começa a ler os cânticos, mantendo os olhos fechados. Seu corpo começa a ficar mais leve novamente. Em seus sonhos, ele se vê chutando a árvore, enquanto na realidade está sentado e imóvel. 4 dias passaram e ainda estávamos morando nas montanhas. Durante 4 dias, ele fez o máximo de exercícios para atingir o nível 1 de artes marciais. E, finalmente, depois de 4 dias contínuos, seu corpo foi capaz de forjar sua carne e seu sangue. Com essa conquista, ele agora tem a força equivalente a 3 cavalos usados nas guerras. Além disso, sua força já é o triplo da que ele tinha depois de sua primeira aula de artes marciais. Ele considera essa técnica incrível porque, graças a ela, conseguiu se recuperar mais rapidamente. E agora seus músculos também estão fortes. Ele não deixa que a felicidade domine enquanto ele se lembra de que precisa passar para o nível 2, que é o tendão de Vajra. Ele continua praticando todos os golpes por 7 dias seguidos. Seu corpo parece melhorar a cada dia, dando-lhe mais flexibilidade em seus movimentos. Ele agora completou os tendões de Vajra. Agora seu corpo se tornou poderoso com a conclusão dos 2 níveis. Ele diz a si mesmo que agora sua força é 5 vezes maior do que a de um artista marcial comum. Agora ele tem o poder de 4 cavalos de guerra. Não apenas isso, mas seu corpo alcançou quase todo o poder do 4º nível de artes marciais. De repente, ele sente um cheiro. Então, ele fica parado e percebe que o cheiro o está cercando. Não demora muito para ele perceber que um demônio está presente. A presença de um demônio geralmente está ligada a um mau cheiro. O demônio aparece à sua frente na forma de uma cobra que se posiciona pronta para atacar. De repente, quando o monstro muda sua forma de cobra para humana, ela se sente feliz em vê-lo depois de muito tempo. O Will também se lembra dela. Ela está entre os imortais supremos. Van King, um rei, protege o reino da raça do demônio cobra. Essa foi a razão pela qual ela foi capaz de se transformar tão facilmente. O Will se lembra bem dela porque, nos últimos 10 anos, muitas pessoas desapareceram da capital. Quando Van King o agradece por ter feito um bom trabalho ao fingir sua morte, ela lhe diz que se não tivesse que usar seu corpo para dar uma explicação ao seu mestre, ele teria fingido a sua própria morte com sucesso. Se ela não tivesse feito isso, teria sido muito mais fácil para ele escapar. O Will lhe pergunta se ela ainda acredita que só ela é suficiente para derrotá-lo. Ela responde a essa pergunta lembrando de que costumava estar em um nível inferior ao dele em artes marciais. O Will era a única pessoa no reino que estava no 5º nível de artes marciais no céu. Ela costumava ter medo dele naquela época, mas agora a situação mudou e ela não tem mais medo dele. Além disso, ele foi atingido pelo Destruidor de Almas. Isso faz com que seja mais fácil para ela se apossar de seu corpo e decapitá-lo. Ela usa sua posição para atacá-lo enquanto lhe dá a sentença. O protagonista fica irritado ao saber que ele estava sendo subestimado. Ela lhe dá um soco, do qual ele se esquiva facilmente como forma de autodefesa. Ele lhe dá um soco. Ela não foi capaz de se esquivar e, portanto, volta voando no ar quando ela cai no chão. No entanto, ela não foi capaz de entender como Will poderia ter tanta força se ele estava sob o feitiço do Destruidor de Almas em vez de responder a ela. Ele pensa no fato de que, quando Van King acabou de lhe contar, ela disse que estava no 4º nível de artes marciais no céu. Isso a torna a única outra pessoa a atingir esse nível mais alto de artes marciais no Reino Wu. Isso significa que ele deve matá-la antes que ela se levante. No momento, ela está machucada e fraca. Então ele começou a correr em direção a ela. Ele novamente lhe deu um soco. Quando a Van King ainda não conseguia se levantar porque ainda estava confusa sobre o motivo de o Soul Breaker não estar funcionando nele, ela suspeita que há algo mais errado com ele, que tenta atacá-la novamente, mas ela usa sua mente afiada e se transforma novamente na cobra demônio. Ela jura que vai comê-lo a todo custo, mas ele não para, não é mesmo? Como ele pula na cabeça da cobra e começa a socá-la de lá. Depois de ser espancada por ele, quando a mulher percebe que precisa recuar e pede que ele poupe sua vida,
pois essa é a única maneira que ela consegue enxergar no momento. No entanto, Will não está de bom humor. Ele lhe diz que não vai mais poupá-la. Em vez disso, ele quer quebrar o corpo dela em pequenos pedaços para impedi-lo de fazer isso. Quando a cobra promete lhe contar um grande segredo sobre a morte do rei, um antigo imperador, ela lhe disse que o Altiano e o mestre do harém o haviam matado quando o rei contou tudo. Assim, Will se distrai e pode matá-lo. Isso o surpreende, mas era evidente para ele, pois o rei morreu com metade de sua idade, quando estava em seu auge. Ela conta que ele sempre dava pílulas ao mestre do harém, que ela colocava na comida dele diariamente. Dessa forma, o rei foi envenenado lentamente. Quando Van Kim espera pacientemente que ele fique com raiva para que se distraia, o plano dela funcionou, pois o Will não conseguiu controlar suas emoções após saber da morte do pai. Van Kim agiu rapidamente e jogou seu corpo no penhasco. Ele caiu no rio, mas permaneceu vivo. Acontece que o Will caiu no rio. Se fosse qualquer outra pessoa, ela já teria se afogado. Quando Van Kim olha para o penhasco, mas ainda não encontra o cadáver dele, ela se sente feliz porque conseguiu concluir a tarefa que lhe foi dada. Depois de um tempo, Will acorda em uma cama aconchegante. Ele vê um homem idoso cuidando de si mesmo quando ouve a voz da pessoa. Ele a acha parecida com a da pessoa que costumava lhe contar histórias e lhe deu o colar. Então Will reúne coragem e pergunta sobre o encontro com ele 10 anos antes. O velho nega as afirmações e lhe diz que não sai do local há muito tempo. Portanto, isso não é possível. Will pode perguntar a ele a localização de onde eles estão hospedados? O velho lhe entrega a sopa e lhe diz que eles estão no Portão Imortal. Isso foi suficiente para surpreender o protagonista. É o nome de um setor específico sendo a seita dos cultivadores imortais. Will pode lhe dizer que ele sabe sobre eles. Esse setor não está interessado em interferir nos assuntos humanos. É por isso que tão poucas pessoas sabem sobre eles. E depois, Will agradece o idoso por salvar sua vida. Ele lhe disse seu nome e lhe perguntou qual era o bom nome pelo qual gostaria de ser chamado. O idoso se apresenta como San Wudao. O garoto pode estar pensando que foi ele quem o salvou, mas ele lhe diz que não foi ele, mas um diretor de escola. Ele o tirou do rio bêbado e o enviou para lá para que pudesse ser tratado. Depois que ele recuperou sua saúde plena, ele poderá trabalhar como faz tudo aqui. O professor fez esse acordo para ele. Will pediu permissão para sair e ir para a rua, mas San Wudao lhe disse para tomar a sopa primeiro. Quando Will tomou o primeiro gole da xícara, sem dúvida, ele ficou surpreso ao achar a sopa incrível. Depois de ter tomado a sopa, San abre a porta e pede que ele o siga. Will o seguiu e parou na porta, apenas para admirar o belo clima. Ele vê a seita de espadas de Tanshan. Ele chama o lugar de um país das fadas na terra. San Wudao lhe mostra a área. Will admira a beleza do lugar à sua frente. San Wudao lhe conta a razão pela qual o local é chamado de Seita da Espada Tongxin. Isso se deve ao fato de grande parte do taoísmo da seita imortal estar relacionado a espadas. San continua a lhe contar sobre Xiamen. Ele lhe diz que esse lugar está localizado entre as montanhas da Onda Azul. Xiamen toma terras de vários países, e há muitos devotos, muito mais do que um país comum. O Will parece estar impressionado, especialmente com o nome da seita da espada Tongxin. San Wudao lhe entrega as roupas e diz para ele vesti-las, e depois disso ele deve segui-lo até as montanhas. San lhe dá algumas informações sobre Xingmen enquanto caminha. San Wudao começa a lhe contar sobre a lenda de Jindan, o imortal. Ele era o professor principal da mais forte seita da espada de Tongtian. Ele tem o maior número de poderes. Depois vêm os anciãos. Em seguida, o poder é transferido para a disciplina central e, por último, a disciplina externa. Ambos começam a escalar as montanhas de volta à história. Houve disputas de poder entre as disciplinas central e externa. As disciplinas centrais têm mais pessoas do que as disciplinas externas. A maioria das pessoas na disciplina externa é composta por trabalhadores braçais. A maioria dos trabalhadores braçais se preocupa em cuidar da comida e das colheitas, alimentar as feras espirituais, plantar espíritos de fadas e assim por diante. Considerando que a maioria das pessoas trabalha como serventes, os discípulos centrais têm o maior número de servos, enquanto há apenas 10 servos da disciplina externa. Todos os servos têm de seguir as mesmas regras. Ninguém pode sair sem permissão. Aqueles que atingirem o 6º nível de artes marciais antes de completarem 15 anos receberão permissão. No 6º nível, é permitido passar por avaliações e tornar-se membro de uma disciplina formal. Depois de se tornar parte da disciplina formal, Will pode começar a cultivar e deixar de ser um faz-tudo. San lhe diz com tristeza que ele está a apenas um passo de seus objetivos. Eles chegam a um lugar onde um dos servos está no 6º nível de artes marciais. Ele está comemorando seu sucesso. Will olha para si mesmo ao perceber que em 2 dias completará 16 anos. A condição não é favorável para ele. Além disso, ele não está fazendo chance. Ele precisa entrar no 6º nível de artes marciais em alguns dias. San lhe dá uma dica especial. Ele não deve permitir que nenhum dos imortais se
se sinta ofendido por ele. Se ele tivesse feito isso, os imortais o teriam matado sem levar em consideração que ele é da disciplina externa. O velho acrescenta dizendo para não se preocupar, pois vai lembrar disso. No momento em que estavam conversando, uma ave mortal voou sobre suas cabeças. O Will reconhece a presença de imortais. Sam lhe diz para se curvar imediatamente. Ele então lhe conta sobre Shan Xian, a mestra de seu único pico. Ela é uma professora muito rigorosa e tem um status muito alto entre os discípulos principais. Sam lhe diz para ser grato por ela não tê-lo notado. Se ela tivesse visto isso, sua cabeça teria sido cortada. O Will entendeu nesse momento que ser imortal seria uma coisa muito difícil. O Will pergunta ao velho sobre o tempo restante para a próxima avaliação. Sam lhe diz que faltam cerca de 2 meses para as avaliações, depois de conversar e caminhar por um longo tempo. Eles finalmente chegaram ao Jardim das Bestas Fadas. Eles têm uma tarefa para hoje, que é cuidar dos animais da balsa. O chefe dos trabalhadores braçais grita que Sanvudal interrompe o mesmo e o questiona sobre o Will. Sanvudal pede para o Will fazer uma reverência na frente dele. Depois disso, o Sanvudal diz o nome do garoto ao chefe. Zhao lhe diz que ouviu dizer que ele sobreviveu ao rio Bebo, de onde foi retirado. Portanto, ele deve ser poderoso, pois conseguiu ser aprovado. O chefe pensa e decide que talvez precise descobrir todas as informações possíveis sobre ele. Ele pede ao jovem para mostrar suas habilidades, mas Sam interfere e lhe diz que seu corpo é fraco e que ele não poderá competir com um artista marcial de 4º nível, que desiste de seu plano e lhe diz que deveria ser extremamente cauteloso com o trabalho dele, porque se ele cometer um erro, ele o fará pagar por isso. Sam lhe diz para ficar tranquilo, pois ele cuidará do assunto pessoalmente. O chefe diz aos seus homens que hoje Shan Xian falou que vai cuidar dessas coisas, portanto se houver qualquer acidente é para culpar ele. Curvam-se diante dele, dizendo-lhe com suas ações que entenderam as instruções e que farão o melhor trabalho enquanto o irmão de Suri vai vê-la. Ambos estão no alto, sentados em seus animais. Ele pergunta se ela trouxe algum presente, o que ela diz para justificar a prática ruim dele, que ele teve a chance de testemunhar recentemente, depois que o irmão a superou e riu dela lá embaixo. O Will pode ver toda essa cena? Então ele começa a olhar para eles. Sanvudal abaixa a cabeça e o lembra novamente que ele não deve olhar diretamente para os imortais. O que o Will acha o agradece, por tê-lo lembrado. Sui e seu irmão imortal aterrissaram. Então, o Will e Sanvudal já estavam de pé para recebê-los. Os dois se curvam diante deles para mostrar seu maior respeito por eles. O Will lhe disse que ele poderia ter sido um dos imortais. Depois de um dia agitado de trabalho, Sam e o Will estão sentados tranquilamente nas montanhas à noite. Ambos ouviram um barulho. O barulho estava vindo do discípulo, Jin, um membro dos discípulos externos e irmão de Su. Ele estava gritando porque encontrou um animal morto. Ele queria saber o nome da pessoa que ousou fazer tal coisa. Ele faz isso ao ver o corpo sem vida de seu animal. Ele pergunta sobre a pessoa que estava servindo com o bicho do Cito Jin. O chefe apontou para Will e disse que ele quem estava cuidando dos animais agora há pouco. O Will, que está confuso, pensa que hoje será seu último dia. O Will recusará a reivindicação assim que ele ouvir seu nome. Cito Jin não lhe dá ouvidos e corre em sua direção para atacar. Ele usa sua habilidade para atacá-lo, e o Will cai no chão. Ele o chama de faz tudo de baixo status que se atreveu a machucar seu bichinho. Nesse meio tempo, o Sam interfere. Ele pede desculpas e diz a Cito Jin que foi ele quem alimentou os animais. Portanto, ele deve deixar o Will ir embora. O Will diz que se alguém fez isso, alguém é responsável, e nada mais importa. Em vez disso, ele lhe diz para deixar que isso aconteça porque foi planejado dessa forma. Então, o Will acha que a coragem da Sam é algo incrível. O homem ri deles e diz para o Will matar esses servos não só porque ousaram enfrentá-lo, mas também porque ousaram falar com ele para lhe dar uma lição. Ele pega seu cinto e começa a bater. O protagonista é jogado para longe na floresta, enquanto Sam pede perdão ao homem pelo acontecido. O Will, que ainda está vivo, começa a tossir. Ele então jura que faria qualquer coisa para se tornar parte do Xiamen nos próximos 2 meses. Ele promete a si mesmo que se vingará da humilhação que teve de enfrentar hoje. E Zhao Xuan, o que o incriminou, vai sofrer mais do que qualquer um. Ele diz a Sam que foi Zhao Xuan quem planejou e executou tudo isso. Sam o desce e o lembra de que, embora agora ele tenha sentimentos de ódio contra eles, não deve se deixar dominar por essas emoções. Ele lhe pede que prometa que não lutará contra os imortais. O Will perguntará a ele o motivo de sua bondade. Sam lhe diz que viveu toda a sua vida assim. Portanto, isso não importa para ele. Ele quer ser gentil com ele para que não tenha que compartilhar o mesmo destino que o dele. Mas Will diz a ele que não pode fazer essa promessa a ele, pois ele não esquecerá isso. Ele se vingará do evento de hoje e talvez consiga fazer isso porque seu corpo é indestrutível. 10 dias se passaram desde esse incidente. Nos últimos 10 dias, o Will tem trabalhado duro, mas,
Apesar de tudo isso, ele não conseguiu atingir o terceiro nível do indestrutível do corpo invencível de Vajira. Ele deve ter se esforçado ainda mais para se tornar uma chama dourada. Ele encontra o chefe parado bem atrás dele. Então, ele faz uma pequena pausa. Ele percebe que está tão concentrado em sua prática que não se incomoda com o ambiente ao seu redor. Ele o olha com desprezo e o chama de sortudo. Seus servos, que estão atrás dele, lhe dizem que pode haver algo diferente nele porque ele acabou de sobreviver ao chicoteamento de Sito. O homem não conseguiu adivinhar. Então, ele pergunta diretamente ao Will. Ele pede que ele lhe revele seu segredo. O Will nega ter algum segredo. O Will se lembra que Zhao está 2 vezes mais forte do que ele. Portanto, pode ser necessário um grande esforço para derrotá-lo. Ele tem a força de quase 20 cavalos. Seus empregados pedem sua permissão para que eles possam fazer isso por ele. Eles querem tanto derrotá-lo que ele não ousará falar novamente na frente deles. Eles lhe dizem que, dessa vez, ele seria enviado para o céu de verdade. Quando começam a se aproximar dele, o senhor não gosta disso, pois alguém ousaria falar com ele nesse tom. O servo lhe dá um soco, mas Will agiu rapidamente e lhe deu um chute. O empregado fica 2 ou 3 passos atrás. Ele lhe disse que, no momento, estava apenas se aquecendo. O Will não conseguia entender o motivo pelo qual usavam tanto poder. Todos os servos decidiram que deveriam atacá-lo junto, pois achavam que seria impossível para alguém lutar contra tantos oponentes ao mesmo tempo. Bem, o Will não esperava por isso, pois todos começaram a atacá-lo. O Will decide revidar depois de ser severamente humilhado, então ele também começa seus contra-ataques. Quem estava assistindo a tudo isso de longe percebe que os movimentos de Will não são comuns. Seus movimentos e táticas lhe dizem que ele deve ser uma pessoa importante. Zhao Xuan conclui que, se ele quiser derrotá-lo, terá de colocar seus melhores homens na frente dele ou perderá. Será que Will vai conseguir? O protagonista que está ocupado lutando percebe os benefícios do Vajra em seu corpo que ele alcançou recentemente, já que nenhum dos movimentos dos soldados o afetou. O Will começa a se sentir melhor porque ele derrotou todas as pessoas que tentaram fazer o mesmo com ele. Então, o Will sorrindo lhe diz que é a vez dele. O chefe homem lhe diz que não há como ele vencer a luta contra sua espada, então ele a retira para mostrá-la a ele. Isso o deixa excitado e ele o ataca, usando seus poderes. Mas o chefe se esquiva facilmente do ataque. Em seguida, pergunta ao Will se ele pensa que qualquer fracote poderia ser o chefe das bestas imortais. Os servos de Zhao aplaudem e pedem que ele termine. De uma vez por todas, Will percebe que Zhao Xuan já está no reino da força interior, o que significa que seus órgãos internos estão protegidos e que ele respira fundo, de modo que não seria fácil para ele obter vantagem sobre ele. Os servos decidem que amanhã vão empurrar o Sanvudo da Montanha Negra e alimentar ele aos corvos. Depois disso, Zhao Xuan continua a brandir sua espada no ar. O protagonista comenta que esses homens querem matar o tio San, sendo uma situação de vida ou morte. O jovem acrescenta que somente lutando pode salvar a sua vida e a do Tion San. Mas Zhao Xuan é um mero servente, e sabe uma técnica de artes marciais digna de ser um tesouro nacional. Zhou continua atacando enquanto Will continua se esquivando, que o chama de covarde e diz que essa é a única coisa que ele sabe fazer. Felizmente, ele conseguiu desenvolver ossos dourados. A terceira camada do Vajra é o corpo invencível. Se ela não tivesse sido desenvolvida em seu corpo, a espada já o teria matado. Finalmente, Zhou leva vantagem sobre ele e o amarra na árvore. Os empregados debatem se Will estava sugerindo que ele já deveria ter sido morto, ou se eles deveriam começar a interrogá-lo e depois amputar suas pernas. Zhou gosta da ideia e decide descobrir a verdade primeiro torturando. Depois disso, ele ficaria feliz em matá-lo. Bem, Will tem a capacidade de impedi-lo com suas próprias mãos. Zhao Xuan não conseguia entender como ele ainda tinha tanta força. Will ativou o punho do dragão azul e o lançou contra o rosto dele. Ele lhe diz que não é o tipo de pessoa que perderá para o destino. Xuan cai no chão após o golpe. Enquanto Will pensa que foi capaz de sobreviver a tudo isso por causa do Vajra de seu corpo. Caso contrário, a espada era afiada o suficiente para cortar seu corpo em pedaços. Os servos temem que Will tenha acabado de matar o chefe. Eles lhe dizem que ele violou as leis e executou um imortal importante. Portanto, agora, como penalidade, ele seria executado. Eles começaram a chorar por Zhao Xuan. Will finalmente conversou com os servos. Ele disse que os servos falaram que vão o destruir, e disseram que amanhã iria jogar o tio San da Montanha Negra e alimentar ele aos servos. Os servos negam as afirmações e dizem que deve ter sido um mal-entendido, pois eles não haviam dito nada disso. Ele pega a sua espada e corre em direção a eles. Will lhes diz que só mata apenas 2 tipos de pessoas. Um é o mais louco e maligno,
e o segundo são aqueles que têm um ódio de nascença. Em seguida, ele usa a espada nos servos, um por um. Finalmente, ele havia lidado com cada um deles. Ele completa sua sentença dizendo ao cadáver que todos eles estavam cumprindo os requisitos. O Will contempla sua vida e agradece ao Buda da vitória e ao sábio Qitian porque eles lhe deram uma nova chance. O protagonista diz que essa é uma boa espada, e vai guardar ela por agora, pois vai usá-la enquanto estiver no exame de entrada. Ele cava um buraco no chão e coloca a espada lá. Em seguida, ele cobre o buraco. O Will pretende usar essa espada durante seus exames. Su Yanli, que estava atrás de uma árvore, testemunhou tudo. Ela desconfia dos poderes dele porque o viu matando Zhao Xuan. O Will não parece preocupado com seus ferimentos porque sabe que o corpo Vajra os curará até amanhã. Mas ele está preocupado porque não quer que San descubra os ferimentos em sua mão, pois isso o deixaria preocupado. Assim, ele pega um pedaço de pano e o envolve em suas feridas, mas então percebe que já é tarde da noite. Portanto, a San já deve estar dormindo. O Will pode voltar para casa. Ele entra em casa o mais silenciosamente possível para não acordar San. O Will encontrou uma carta sobre a mesa que dizia que ele deveria tomar a sopa, pois isso o ajudaria a se recuperar de seus ferimentos. Foi nesse momento que o protagonista se lembra de que prometeu realizar o desejo de sua infância. Sam ainda parece estar afetado pelo fato de estar a apenas um passo de atingir seu objetivo. Mas isso não é verdade. O Will deseja destruir cada um daqueles que tentaram prejudicá-lo. 2 dias se passaram no pico principal de Bebo, o Pico Tongtian, dentro do Palácio Imortal de Tongtian. Sui só se encontra com seu mestre. Ela lhe conta tudo o que sabe sobre o Will. Seu mestre lhe pergunta o que quer que faça com ele, e ela lhe diz que se lembra de que o mestre uma vez a ensinou o caminho imortal que envolve a predação. Por isso, ela quer roubar a criação de Will. Seu mestre era Fan Sueya. Ele é o mestre da seita da espada Tongtian. Ele disse a ela que, de acordo com suas técnicas de cultivo, ela chegaria no estágio do núcleo dourado. Ela poderá até mesmo atingir suas metas e alcançar o nível exigido para um professor. Tudo isso seria possível se ela continuasse a demonstrar sua crença em seus métodos de ensino. A mulher responde a ele e aceita que ele está falando a verdade. Ela garante que, de agora em diante, se concentrará na tarefa que lhe foi dada, que era o dom da espada Tongtian do mestre do cultivo. Ele aprecia o talento e a motivação dela para atingir seus objetivos. Então, ele diz a ela que, com todo o resto, ela precisa olhar o mundo do ponto de vista dele sem se opor, para que possa aprender mais. Ele a adverte de que o caminho pode ser difícil para ela, mas valerá a pena. Ele lhe conta sobre sua primeira regra, que é a de nunca intimidar os mais fracos. A menina se curva diante dele e diz que entendeu tudo o que ele lhe disse, e depois agradece. Ele lhe dá uma tarefa. Assim, ele ordena que ela cuide de Will, que ele chama de faz-tudo. Ele lhe diz que está destinado a se tornar imortal e que é um membro de seu pico. Portanto, a responsabilidade pela segurança dele recai sobre os ombros dela. Mais uma vez, a menina se curva diante dele e diz que entende. Após a reunião, ela vai embora. O tempo passou rapidamente, pois 1 mês se passou desde que essa reunião ocorreu. Sam e Will estão no quarto deles e Sam lhe diz que ele deve descansar no quarto enquanto dá os passos para ir embora. Ele lembra que Will e os homens dele morreram por causa de um demônio enlouquecido, mas Will tranquiliza o homem e diz que ele não irá longe. Ele vai ficar perto do Jardim das Bestas Fadas. Ele promete voltar assim que a Sam quiser para que eles possam trabalhar novamente. Sam o deixa ir embora, mas diz a ele para ter cuidado. Will sai para ir para fora. Ele fala consigo mesmo sobre como Sam sempre o trata como seu filho. Ele acha que o motivo pode ser o fato de ter ficado sozinho por muito tempo, por todo o amor e cuidado que Sam demonstra por ele. Will decide deixar Sam orgulhoso de si mesmo o mais rápido possível. Ele vai para a floresta e começa a praticar novamente. Agora ele está praticando para alcançar o 4º nível de Vajra em seu físico. Ele seria capaz de fazer isso se conseguisse separar diferentes espíritos como o espírito de ouro puro, roxo, espírito dourado amarelo, espírito dourado branco e espírito preto. Depois de conseguir fazer isso, ele terá que colocar todos eles em suas 5 vísceras, que incluem o fígado, o coração, a espinha, os rins e os pulmões. Todos esses 5 órgãos são controlados pela mente. Antes de fundir eles, ele teria que romper suas 5 vísceras. Esse processo seria muito doloroso para ele. Ele dá o melhor de si. Depois de se esforçar muito, ele tem uma chance de alcançar o portão imortal. Ele não tem a chance de perder a única chance que tem. Finalmente, ele conseguiu atingir o estágio de refinamento do corpo moral, ou seja, 5 vísceras espirituais. Depois de conseguir isso, o Uzi superou suas expectativas. Com sua nova conquista, ele agora terá a força de 134 cavalos de potência. O Will comenta que parece que estar no 5º estágio das vísceras espirituais é melhor do que o estágio 6 de refinamento comum que ele alcançou. Amanhã é o teste que mudará seu futuro. Amanhã é o dia do exame.
para o qual ele está muito animado. Ele está muito confiante de que passará no teste e deverá encerrar sua vida como faz tudo e começar o próximo capítulo de sua vida entrando no portão imortal. O Sam se aproxima de Will e lhe diz que está na hora de voltarem ao trabalho. Will diz a Sam que ele está chegando para começar. Sam diz a Will para não brincar sozinho na área, pois ele deve se lembrar que Zhao Xuan costumava fazer o mesmo e acabou morto. Will lembra Sam sobre o teste que será realizado amanhã. Ele pergunta a Sam se ele estará lá para testemunhar os exames. Sam o tranquiliza e diz que estará lá. Yan, Li e Sito Jin estão voando em seus animais. Will os avista e Sam pede que ele se esconda o mais rápido possível, mas Will diz a ele que já é tarde, pois eles desceram dos animais e apontaram para Will. Will ficará de pé na frente deles. Sito Jin se lembra da época em que ele o atacou duramente, mas, surpreendentemente, ele conseguiu sobreviver. Sito Jin chama por Will e olha para ele com desprezo. Será que Will e Sam ficarão parados com a cabeça baixa? Será que Will vai pensar na maneira como ele deve reagir? Ele é tão forte quanto o homem, mas há uma grande diferença de classe entre os dois, o que tornaria as coisas bem diferentes. Então, ele responde a Sito Jin e lhe demonstra total respeito. Ele se autodenomina um empregado sortudo porque o imortal teve misericórdia dele. Sito Jin gosta disso. Um membro da seita externa, sendo uma discípula, se aproxima de Sito Jin. Ela o insulta e o chama de perdedor porque ele não conseguiu vencer uma luta com um escravo. Ela lhe diz que, se alguém tivesse atormentado ou machucado a sua besta daquele jeito, ela teria matado a pessoa responsável por isso. Sito Jin parece estressado e diz que ela está certa, e que ele não pode deixar isso passar. Ele lhe dá uma punição pior para restaurar seu ego. Sam não conseguia entender por que o Will estava recebendo tal punição. Então, ele se ofereceu como aquele que aplicaria o castigo. O Will diz para o velho Sam ignorar isso e que cuidará deles. Isso deixa Sito Jin irritado, pois como um servo pode ousar ir contra suas decisões? Então, Will diz a ele que isso é uma realidade, mas nenhum escravo merece ser tratado assim. O senhor não tem medo de se meter em problemas, é só que ele não quer ter problemas. Os empregados que estão atrás de Will acham que hoje é o último dia de Will, pois ele não sairá vivo. Eles se sentem mal por ele, enquanto Sito Jin pega sua espada para atacar. Will acertou um soco em Sito Jin em cheio. Sito Jin se levanta para saber quem se atreveu a fazer isso, e foi a irmã Senior Su. Ela lhe diz que esse é o território dela. Além disso, Sito Jin e seus 3 servos estão banidos de seu território. Sito Jin tenta dizer a ela que Will não passa de um escravo, mas Su lhe diz que agora ele faz parte do Pico Yanli. Ela também lhe diz que será ela quem o punirá. Sito Jin e os que estão do lado dele começam a ameaçar. Então, Will só deu a eles uma má impressão, o que fez com que todos voltassem para seus animais e fossem embora imediatamente. Will vai agradece a Imortal após esse ato. Sam também está feliz porque achava que o protagonista não conseguiria ver o exame de amanhã. Sam sugere que eles devem partir para o Pico da Ascensão à noite, pois ele não consegue andar muito. Will diz a ele para não se preocupar, pois ele o levaria. Essa é a única chance de Will mudar a vida dele. No dia seguinte, no Pico da Ascensão, as pessoas começaram a entrar no estádio onde será realizado o exame. O estádio está se enchendo rapidamente. A multidão está cheia de felicidade e esperança. Will encontrará um bom lugar para que o Sam possa assistir ao jogo inteiro em paz. Sam demonstra sua confiança nele dizendo que ele será bem-sucedido no exame de hoje. Os alunos que estão participando do teste ficam em uma fila em frente à mesa de registro. Depois de esperar algum tempo, o protagonista é chamado, e o senhor pergunta a ele se ele está no 6º nível do reino da refinação corporal. Will responde com confiança que sim. Depois disso, ele é guiado até os cavalos, pois seu teste pode começar agora. O oficial lhe diz para assumir sua posição e segurar as cordas de marcha de 10 cavalos. Ele faz o que lhe é pedido e o senhor pede que ele diga quando estiver pronto. Will diz a ele para começar enquanto o oficial mal encosta a corda de treinamento no chão. Will tem que controlar 10 cavalos diferentes ao mesmo tempo, apesar do senhor dar o sinal para os cavalos correrem. Os cavalos não conseguiam se mover, não importava o quanto tentassem. Assim, Will termina rapidamente seu teste. O policial abaixa a cabeça na frente dele enquanto lhe diz que essa tarefa está concluída para ele. Ele lhe diz que Will passou com sucesso. Em seguida, ele lhe entrega um amuleto com a cor avermelhada. O amuleto de fogo vermelho é usado quando a pessoa quer se retirar. O oficial lhe diz que, se em algum momento ele sentir sua vida em perigo e quiser desistir, deve usar o amuleto. Se um momento como esse chegar, ele terá que esmagar para sair voluntariamente. Portanto, qualquer discípulo que tenha recebido a mensagem pode ajudá-lo. Will diz ao homem que entendeu. O oficial lhe diz que ele deve passar para o 1º nível de imortalidade. Esse teste está sendo realizado no caminho para a imortalidade. O homem se afasta dele, assim como Will o viu sair. Will continua sua jornada e chega à estrada da imortalidade. Ele lê uma citação escrita em sua entrada. A citação diz que,
Se ele viver ou morrer, tudo isso dependerá de seu destino. Enquanto está entrando, Will se lembra de que haveria cerca de 300 participantes nessa estrada. Portanto, ele deve levar isso muito a sério. De volta a Sam, sentado no topo da montanha da plataforma imortal, ele está esperando Will voltar, porque o caminho para a imortalidade está prestes a começar. E graças a Will que estão assistindo a tudo isso lá de cima, o ancião Muge pergunta à sua sobrinha sênior Yan Li se há alguém bom no pico Yan Li dessa vez. A garota responde que há um garoto chamado Will dessa vez. Ele pergunta a ela o que ele tem de tão especial, pois ela não costuma dar atenção a empregados comuns. Ela não responde diretamente a essa pergunta. Ela explica que hoje está aqui apenas para vê-lo e aprender sobre sua especialidade. Isso deixa Muge muito interessado. Ele diz a ela que, se esse for o caso, ele também estará prestando atenção em seu desempenho. Sito Jin, que está montado em seu animal no alto do céu, acha que tudo isso não passa de um desperdício de tempo. Segundo ele, dar tanta atenção a um grupo de empregados não é uma boa ideia. Hua Qianyu estava lá com Sito Jin. Ela acha que ele tem duas caras. Se Sito Jin acha que tudo isso é uma perda de tempo, então ele não deveria estar aqui para testemunhar tudo. Ela lhe lança um olhar negativo e Sito percebe isso. Então ele disse que estava apenas entediado e que era por isso que estava ali para assistir a todas essas lutas divertidas. Um deles diz a Sito Jin para não ficar tão orgulhoso de si mesmo, pois há cerca de 3 empregados de avaliação que já estão no 7º nível do reino do refinamento corporal. Isso significa que esses 3 membros são um nível mais fortes do que eles. Sito Jin não podia acreditar nisso porque seu irmão tinha acabado de alcançar o 7º nível. Um deles sugere que eles tentaram adivinhar os 3 primeiros da estrada imortal para passar o tempo livre enquanto estavam na estrada para a imortalidade. Um participante pede a seu irmão que o apresente aos 3 mais fortes desse exame, pois ele é novo aqui, e seu irmão afirma conhecer todos eles enquanto caminham pela estrada. Lin é o chefe dos discípulos do corpo. Outros participantes ao redor dele também pedem que ele lhes fale sobre os 3 mais fortes do exame. Há outra placa que informa aos participantes que eles não podem escapar dessa estrada para a imortalidade depois de entrarem nela. Lin concorda em contar a eles sobre os discípulos principais. Ele aponta para Zaldanon. Ele é um jovem que está no 7º nível do refinamento corporal. Ele já tem o poder de 200 cavalos de batalha. Os outros participantes ficaram impressionados com ele, pois Long tem apenas 14 anos e já é um espadachim. O segundo é Jushu, que também está no 7º nível de refinamento corporal. Ele é teimoso. Dizem que ele foi criado nas montanhas por um tigre selvagem. Por esse motivo, ele é bom nas 8 posturas de matar demônios e nos passos da cobra fantasma. E a última é uma garota chamada Kingman. Ela é a última que está no 7º nível de refinamento de cor. Ela tem 12 anos de idade. Algumas pessoas dizem que sua espada corta e faz sombra e que os passos dela são poderosos. O Will também está atrás dela. Ele a considera bastante impressionante, embora não acredite em sua história. Todos que participam conseguem chegar no caminho da imortalidade. Os oficiais dizem que encontrarão um total de 3 ataques. Os ataques ficariam mais fortes com o tempo. Os demônios estariam atacando-os. Ninguém deve ter calma, pois esses demônios logo se transformarão em feras. Além disso, se alguém achar que está correndo perigo, deve esmagar o talismã do fogo vermelho e os discípulos virão salvá-lo. Eles disseram aos participantes que dos 300 candidatos, apenas 100 vai conseguir participar na batalha da plataforma imortal. Quem poderia participar da batalha na plataforma imortal? Eles queriam dizer que todos eles deveriam se esforçar o suficiente para estar entre esses 100. Eles os lembraram de que só há uma maneira de vencer, que é matar os demônios. O portão está aberto na selva. Todos começam a correr para a floresta com grande entusiasmo, enquanto os 3 caminham lentamente, porque ele não conhece a força dos demônios presentes ali. Por isso, ele acha que não seria legal se apressar. Os participantes encontram cobras com chifres e espinhos vermelhos. Eles precisam ter cuidado ao lidar com elas, pois podem ser venenosas. O participante corre em direção à cobra para matá-la. Will esperava que os demônios fossem muito grandes. Uma das cobras sibila em direção a Will, que sabe imediatamente que não pode desperdiçar sua energia aqui. Então, ele pega sua espada e ataca a cobra. Um dos participantes o agradece, mas lhe diz que ele seria o único a receber a pílula de condensação de Ki. O Will não sabia que o primeiro receberia um presente. O Will só conseguia pensar em Sam e no orgulho que ele sentiria ao vê-lo na primeira posição. Em seguida, os participantes entram no pântano dos crocodilos. Os poucos que entram primeiro têm a primeira impressão de que o crocodilo não deve ser muito perigoso, pois os crocodilos não estão se movendo muito. No entanto, eles começarão a se mover assim que sentirem sua presença. Depois Will decide andar. A garota estava prestes a cair na boca do crocodilo, mas Will agarra a garota e mata o crocodilo com sua simples espada. Ele agarra a garota e foge. A garota lhe agradece, mas Will diz a ela para ter cuidado,
pois ele continua avançando. O senhor da garota diz a ela para usar o talismã na próxima vez que estiver em perigo. Will alcança a caverna subterrânea. A essa altura, Will não sabe se trata da última horda. Ele para um pouco ao ver um demônio gigante sentado na montanha. Will estava ciente do fato de que se tratava de um demônio gigante. Ele atacou o protagonista, mas Will foi capaz de parar o soco dele contra-atacando-o. Will sabe que o macaco demônio é forte, mas deve haver uma maneira de matá-lo. O único problema é que eles são numerosos. Os macacos demônios começam a jogar pedrinhas neles. Will acha que a situação está piorando. Ele acha irreal matar todos eles e passar para a próxima etapa. Este é o último nível e só há uma maneira de passar por ele. E isso é feito matando todos eles. Ele acha muito difícil matá-los por causa do poder e da velocidade deles, mas sabe que precisa fazer algo imediatamente ou vai ficar em quarto lugar. O restante dos participantes começa a atacar os macacos demônios. Um dos macacos demônios absorveu muita energia sanguínea, o que significa que ele se tornou um demônio forte. O macaco demônio começa a atacar a todos. Os participantes presentes percebem que não seriam capazes de lidar com ele sozinhos, então decidem atacá-lo juntos. Cada um dos participantes usa sua forma especial no macaco demônio. O Will acha que isso não é suficiente, pois ele ainda é capaz de superar a defesa do demônio. Ele não conseguiu matar o demônio sozinho. Ele tenta todos os truques que conhece, mas nenhum deles funciona porque os demônios, uma névoa de sangue, são corrosivos. Isso significa que se um pequeno respingo de seu sangue tocar o corpo de alguém, ele corroerá a pessoa. Portanto, é preciso ter muito cuidado nesse momento. O protagonista avança dizendo que a névoa sanguínea não tem como danificar seu corpo de Vajra. O Will estava tão concentrado em ser o primeiro a terminar esse caminho da imortalidade que não prestou atenção às consequências. De volta ao estádio, todos estão esperando pacientemente pelos vencedores. Um dos mestres sentados na plateia comenta que dizem que a vencedora vai ser a Kingman porque ela tem a melhor agilidade em comparação com os outros presentes. Mas o homem também acha que Ju poderia ser o primeiro, pois ele foi criado nas montanhas selvagens e enfrentou as piores condições. O faz-tudo sentado ao lado de Sam acha que o vencedor pode ser Zaldan, enquanto a pessoa sentada à sua frente está conversando com ele e o interrompe. Ele lhe diz que Kingman também pode ser a vencedora, pois ela tem um reflexo da espada Eugushan, que é uma técnica feita para matar demônios. Enquanto a outra pessoa comenta que eles devem considerar a possibilidade de outros participantes ganharem o prêmio. Enquanto Sam, que está ouvindo toda essa conversa, permanece em silêncio porque está preocupado com o paradeiro de Will. Os empregados percebem que alguém está saindo pela porta, mas não é um membro da equipe de Zaldanlong. Ele não era ninguém além de Will. Metade do público não sabia sobre ele, enquanto os que sabiam ficaram surpresos ao vê-lo como vencedor. Um dos mestres se pergunta como isso é possível, pois ele precisou dar duro para derrotar Zhao Xuan há pouco tempo. O homem ressalta e diz a ela que foi o Will quem venceu. A mulher não conseguia acreditar no que acabará de ver. Sam olha para o Will e não consegue deixar de se sentir orgulhoso de si mesmo. Sam se lembra do que o Will disse a ele, que ele se perdeu e acidentalmente entrou na trilha da imortalidade apenas para a conveniência do Sam. O Will grita e chama Sam para lhe dizer que ele fez isso. Sam chora lágrimas de felicidade enquanto Will grita que conseguiu. Enquanto no céu, Sito Jin e seus amigos apontam que o Will e o menino comenta que ele era um fracote quando levou aquela porrada, mas foi o primeiro a completar a trilha da imortalidade. Portanto, devia estar escondendo o jogo. O Will usou outro caminho para o sucesso. Seus amigos o alertam de que o Will pode vir atrás dele para se vingar. No entanto, Sito Jin diz aos amigos que ainda é um faz-tudo e que pode ser possível que ele tenha chegado primeiro por pura sorte. Ele decide fazer nenhum comentário, mas esperar e ver se conseguiria passar pela ascensão ao estágio de imortalidade. O mestre se levanta de seu assento e deseja parabéns ao Will por ter sido o primeiro. Ele lhe diz que seu nome será registrado no livro de história da seita da Grande Espada. A multidão inteira começa a torcer por ele. Os outros participantes que estavam lá com ele enquanto ele lidava com os macacos demônios saem com raiva. Ele ouve a palavra deles e deseja matá-lo porque, de acordo com eles, o Will tirou proveito da luta deles. O Will vê a comoção e pega a sua espada para se proteger. O mestre vê tudo isso e diz para eles pararem. Ele diz a todos para se afastarem ou ele desqualificará qualquer um que violar as regras. Assim, os outros participantes param e se distanciam, mas ninguém está disposto a perdoá-lo. Um deles lhe diz que o assunto não termina aqui e que eles resolverão a questão. O Will lhe diz que foi ele quem conseguiu permanecer vivo depois de sobreviver aos demônios e à névoa de sangue. Tudo isso foi possível graças ao seu corpo Vajra. Enquanto conversavam, os primeiros 100 participantes saíram pela porta. Um anúncio é feito.
segundo o qual todos são informados de que agora eles têm seus 100 participantes que participarão da próxima etapa. A próxima etapa é a Ascensão Imortal. Todos aqueles que caírem ou tiverem seu talismã vermelho esmagado serão desqualificados. Isso continuará até que sobrem apenas 30. Eles estão proibidos de matar qualquer pessoa. Todos foram chamados ao palco. Alguns dos participantes se sentiram felizes porque esta seria a última parte da etapa, enquanto outros estavam preocupados porque ainda haveria muitas outras variáveis que afetariam o resultado. A maioria das pessoas começou a se perguntar, nesse momento, quem seriam as 30 pessoas sortudas que passariam por essa etapa? Todos devem ficar longe de Will. Como ele já tem muitos inimigos, ninguém prefere ficar com ele, pois a má sorte cairá sobre eles. O mestre informa a todos sobre as regras. As regras dizem que essa última parte é jogada de acordo com tradições antigas. Assim, é preciso segurar a bola imortal até que o incenso se apague. Além disso, ele diz a todos que a pessoa que ocupar as 3 primeiras posições receberá um pequeno presente deles. Entre eles, a primeira surpresa ajudaria a pessoa a passar nos exames básicos sem problemas. O segundo prêmio é uma pílula de condensação de Ki. Por último, mas não menos importante, o terceiro prêmio seria uma espada de matar demônios cujo poder se compara ao de uma arma mágica. Com esse anúncio, a multidão começa a fofocar sobre os prêmios. Todos parecem interessados em receber o segundo prêmio. Uma pílula de condensação é um objeto dourado que somente os imortais podem refinar. Embora alguns pensem que ter uma arma mágica não é tão ruim quanto parece, essas armas são usadas apenas pelos imortais e são populares por sua força. O mestre gira a bola no ar e anuncia que a ascensão imortal já começou. Todos começam a correr em direção à bola para pegá-la. Will pensa sobre isso e decide não pegar a bola imediatamente, pois estaria cercado por todos, já que o jogo tinha acabado de começar. Ele decide usar sua mente e energia adequadamente para que possa se salvar da melhor maneira possível. Todos, exceto os 3, começam a tentar pegar a bola. O irmão de Zaldarlon encontra Will e decide atacá-lo. O faz tudo que coça ao lado de Sam conta a ele sobre a situação. Sam acha que agora tudo pode estar acabado para ele, já que seu irmão está no 6º nível da forja corporal. O Will usa suas habilidades contra o rapaz. O irmão usa suas técnicas nele, mas não consegue afetá-lo. Isso deixa confuso sobre como alguém que tem um físico como o dele pode ser mais forte do que ele. Com o uso do golpe final, o irmão caiu no meio da multidão. Os membros do céu, observando de cima, temem que ele possa estar no mesmo nível que eles. Porque, com base nos eventos que acabaram de testemunhar, não foi nada difícil para ele derrotar uma pessoa com o 6º nível do reino da manipulação corporal. O rapaz irritado diz que isso tudo é armação, e quando se encontrarem de novo, ele vai o matar em 2 ou 3 golpes. Sam, que observava tudo isso de longe, percebe que Will é muito mais forte do que parece. Embora a bola tenha ido para as mãos de Zaldarlon, algumas pessoas acham que foi óbvio, enquanto outras acham que ele não conseguiria segurá-la por muito tempo. E há superstições que se tornam verdadeiras quando Zal se vê cercado por outros jogadores. E com 1/3 do incenso queimados, Zaldarlon se distrai ao perceber as brechas no jogo. Ele é, então, dominado por outro membro que chama a sua atenção, e por fim pega a esfera. Nisso, Zal chama Will de sujo e trapaceiro, e se ele só vai ficar escondido esperando. O Will pergunta quem é trapaceiro aqui, pois não foi ele quem mandou o Capangas para atacar alguém. O garoto levanta e chama o protagonista de covarde enquanto se retira. No entanto, em algum momento ele concorda com o Will. Agora, com tantas pessoas jogando o mesmo jogo em uma área tão pequena, fica difícil para ele pegar a bola imortal. Todos os outros estão correndo atrás para colocar as mãos na bola o mais rápido possível. Alguns estão usando suas espadas uns contra os outros, enquanto outros estão pensando no 2º e 3º prêmios enquanto a bola é transferida de uma pessoa para outra. O ancião comenta que King Mang tem uma chance, ela tem muitas habilidades e é perseverante. Agora só restam 60 pessoas, e boa parte delas não tem intenção de tentar pegar a esfera, então a pressão é bem menor. Mas Su responde que não necessariamente, pois Will ainda nem se mexeu. O ancião argumenta que Will está em um nível abaixo e que ele não é sofisticado em artes marciais. Isso tornaria difícil para ele derrotar Kingman. Os que estão no alto do céu começam a ficar desconfiados porque Su Yanli acredita muito no Will, enquanto Sito diz, com raiva, que aplicaria terrível punição a ele mesmo, caso Will encostasse na esfera imortal. Kingman decide deixar que todos joguem pela bola para que o número de jogadores possa ser reduzido. Depois de algum tempo, ela encontra Will parado no canto e decide se aproximar dele. Ela lhe pergunta se ele também deseja competir pela bola imortal. O Will diz a ela que ele fará isso em breve. Kingman deseja a ele o melhor, caso ela decida participar da disputa pela bola. Kingman pula e pega a bola, que estava balançando no ar. Ela então diz a todos que todos devem ficar longe da bola. Se alguém se atrever a pegá-la, terá que enfrentar as consequências,
pois alguns deles decidem se afastar porque não querem ser espancados por ela. Eles só querem fazer parte do discipulado. A perseguição não os preocupa. Kingman desafia. Será que Will vai provar seu valor e tirar a bola dela? O Will aceitará o desafio e se preparará para ele? Todos os outros se afastam, pois essa seria a batalha final. A multidão acha que Will não tem chance contra Kingman porque ela é muito poderosa. A maioria das pessoas começou a torcer por Kingman. Os dois começaram a usar vários ataques de água. Quando Kingman tenta atingi-lo com a sombra da espada, Will se esquiva. Ele o chama e diz que ele não deve fugir assim. Os dois continuam a luta enquanto lá em cima, o menino diz a Sito Jin que era bom ele alimentar um pouco seu Grow hoje. Sito Jin diz para ele se explicar pois não está entendendo. Ele diz que, embora não goste do resultado, Kingman perderá com certeza. O Will consegue jogar Kingman fora da arena, mas então ele se lembra de que esqueceu do limite da plataforma quando estava se esquivando. Kingman acha que acabou porque se sente caindo. A multidão está surpresa e tensa com a situação. Ninguém estava pronto para acreditar que Kingman tinha acabado de perder. O Will não gosta da ideia de uma garota caindo, por isso decide ajudá-la. Kingman não conseguia acreditar que ele havia tentado salvar a vida dela, apesar da briga que acabaram de ter. Isso confunde a todos, mas eles permanecem constantes. Ele traz Kingman novamente ao palco e pede que ela comece do início, usando a gentileza para tocar seu coração. Kingman desiste facilmente da bola e se recusa a lutar. Ela diz a Will que ele ganhou, e se rende. Ele se sente feliz com isso, não porque ele não tenha que lutar, mas porque Kingman é jovem e tem princípios. Nenhuma das pessoas na multidão esperava que Kingman se retirasse e cortejasse Will para provar sua força a todos. O ancião se levanta e diz que Will é muito bom, mas gostou muito da Kingman porque ela tem princípios. Finalmente, todo o incenso foi queimado. O homem se levanta e declara: Will foi o vencedor. Ele anuncia que ganhou os 3 prêmios, que incluem a bola imortal, a pílula condensadora de Ki e a espada supressora de demônio. Ele declara que agora Will se tornou parte da seita imortal e que, de agora em diante, sua jornada como discípulo começará. Will se ergue alto e orgulhoso ao ver todos na multidão. Ele se sente orgulhoso de si mesmo por ter conseguido isso, e agora ele colocará os pés no caminho imortal. Segundo ele, o príncipe herdeiro do reino teria dificuldades em obter os tesouros como a pílula de condensação de Ki e a espada supressora de demônios que ele conseguiu obter. De repente, a multidão começa a torcer por ele. De acordo com as tradições, Kingman e Will se colocam na frente um do outro para declarar que a partida terminou. Ao fazerem isso, Kingman lhe dá seus sinceros parabéns. Will acha que foi gentil da parte dela. Ele diz a ela que, sem considerar a diferença de idade, eles ainda podem ser amigos. Kingman pensa sobre isso e acha que Will não é tão ruim quanto parece. O velho Sam tem orgulho de Will. Ele está tão feliz por Will que acha que não há arrependimentos em sua vida depois de ter testemunhado seu sucesso. O trabalhador braçal sentado ao lado dele discute seu futuro. Um deles acha que terá um futuro brilhante porque não só ficou em primeiro lugar, mas também conseguiu os 3 tesouros. Enquanto o outro se sente bem por saber que alcançou o céu em apenas um passo, Sito Jin e seu cúmplice não conseguiam acreditar que ele conseguiria isso. Eles temem que ele tenha se tornado tão forte. De repente, Sito Jin jura que não deixará que Will seja o último em sua glória, pois ele virá atrás dele. O homem reúne todos os 30 participantes que passaram desse nível. Ele lhes diz que eles estarão entre os discípulos oficiais da Seita da Espada. Ele pede a todos que o sigam. O Will fala na frente do ancião que trouxe com ele um zelador idoso para assistir às lutas e gostaria de pedir a alguém que o ajude a descer a montanha. O ancião concorda com o que foi dito, e o protagonista agradece a gentileza e sai. O Will vai ver Sam, e o mesmo lhe diz que foi muito bem, e que sabia que conseguiria. Por outro lado, os outros chegam, e diz para o protagonista não se preocupar, pois vão levar Sam Wudao de volta em segurança. Eles acrescentam que em breve estarão servindo ao discípulo Wu. O Will ficou feliz ao ver a quantidade de amor que recebeu, então acreditou neles e deixou o Sam com eles. Feliz, todos os zeladores cantam de alegria porque conseguiram vencer a competição. Um deles compartilha seu sonho. Diz que deseja se candidatar no ano que vem e sonha em ganhar o prêmio. Eles começam a cantar músicas enquanto voltam para casa. Sito Jin e seu grupo avisam Sam. Eles se lembram de Sam como a pessoa idosa que costumava proteger o Will, que jura que fará o Will se arrepender de tudo que conquistou. O homem comenta que todos eles viverão aqui de agora em diante, no pico de Wangtian. O homem lhes diz que cada uma das pessoas teria um palácio. Elas encontrariam todo tipo de livro que precisassem entender com as regras e registros da seita, do continente mortal Vanjin, mapas com a geografia do continente, territórios, locais com monstros e demônios, e muito mais. Além disso,
O discípulo externo recebe uma fada voadora, grama e talismã todos os meses. Ele lhes fala sobre o irmão sênior que será o responsável. O irmão sênior lhes dará informações específicas sobre tópicos específicos e também mostrará seus aposentos. Depois disso, ele pede que todos saiam, exceto Will. Quando todos tiverem saído, ele lhes fala sobre as pílulas de condensação de Ki. Elas devem ser usadas depois que a pessoa tiver concluído as artes marciais. Ele fala que a espada supressora de demônios é um tesouro, portanto deve ser tratada como tal. O Will disse a ele que ele entende isso. Depois de lhe contar esses detalhes, o ancião o deixa, enquanto o garoto olha para a espada. O Will diz que finalmente entrou na trilha dos imortais e acrescenta que o fim de Altian e concubina X está próximo. O ancião diz a Will para escolher suas acomodações, pois ele se tornará um membro da seita da espada imortal. O Will encontra um palácio de acordo com suas necessidades e gostos e decide escolhê-lo. Ele olha para o palácio e pensa no Sam. Ele planeja voltar e implorar a Suyan Li que deixe o tio Sam viver em paz aqui. O Will monta em sua primeira fada voadora e sente a diferença entre ser um faz-tudo e ser um discípulo. Enquanto o Will estava indo encontrar Sam, um homem grita e lhe diz que algo ruim aconteceu. O Will percebe que o zelador está gravemente ferido. Ele sai rapidamente e pergunta sobre a segurança de Sam. O homem se recusa a lhe explicar o ocorrido e pede que ele entre e dê uma olhada sozinho. O Will corre para dentro de casa, mas o descobre espancado até a morte. O jovem não conseguiu controlar suas lágrimas e começou a chorar. Ele pega Sam e pergunta sobre as pessoas que fizeram isso com ele. O zelador lhe diz que foi Sito Jin e que isso aconteceu quando eles estavam voltando. Quando Will chama o nome dele em voz alta, então ele se lembra da época em que Sito Jin chamou todos os trabalhadores braçais de inúteis. O zelador diz que o discípulo cortou a língua do resto das pessoas que tentaram levantar a voz contra ele. O Will jura que não deixará que todos esses esforços sejam em vão. Ele jura a Sam que não pôde protegê-lo do tirano e não teve a chance de retribuir sua bondade. Mas uma coisa é certa: ele vingaria a morte do Sam, não importa o que acontecesse. O faz-tudo tenta se aproximar de Will dizendo que, de acordo com as regras, ele não pode matar ninguém da mesma seita ou de outra. E ele acabou de entrar para a seita. Portanto, ele deve deixar isso para lá e não deve fazer uma cena. Mas isso não o afeta. Ele já havia decidido matar Sito Jin. Nesse momento, todos os envolvidos compartilharam seus sentimentos e como se sentiram aliviados depois de matar Sam. Sito Jin novamente o menospreza e diz que ele é apenas um mero faz-tudo. Portanto, não há nada a temer. Ele zomba dos laços que costumava compartilhar com Sam e de como Sam costumava proteger o Will. O Will aparece na frente de Sito Jin e o chama de Sito Jin. Ele corre em direção a ele com sua espada. Alguns dos discípulos acham que o senhor está fazendo uma loucura ao ir contra todo. Há também a observação de que Sito Jin tem um irmão mais velho e um mais novo. Portanto, seria muito problemático para alguém ferir ele. Sito Jin diz a todos que não interfiram, pois ele se considera capaz de cuidar de si mesmo. Ele pega a sua espada e caminha em sua direção com confiança. Ele lhe diz que, se toda essa arrogância e confiança ele adquiriu depois de se tornar o discípulo externo, então deve ser ele quem lhe ensinará a diferença de poder entre os dois. Sito Jin não sabia que a luta de hoje seria diferente das que ele costumava travar porque é com Will, que trabalhou muito em seu corpo desde a última vez em que se encontraram. Disse que ele usa o feitiço da espada de carruagem para congelar as coisas, enquanto Will usa o feitiço de quebra de vento e ondas. As espadas de ambos se tocam e eles se envolvem em uma luta. O Will consegue dominar Sito Jin quando sua espada cai. Todos perceberam que o protagonista estava falando sério sobre matar Sito Jin. Os parceiros de crime de Sito Jin chegaram para salvá-lo. O Will avisa que quem ficar em seu caminho vai morrer também. Com isso, ele quis dizer que seria ele quem os mataria se alguém ousasse interferir. Ninguém o levou a sério e os três expressaram seu desejo de matá-lo por um longo tempo. O Sito Jin gravemente ferido aconselha que eles também optem por um ataque em pinça. De acordo com o conselho, Will não conseguiria sobreviver. Eles tentam, mas sem sucesso. Um deles usa a melhor habilidade que tem, mas tudo isso não passa de um desperdício. Bem, Will prova seu ponto de vista quando ele começa a lidar com eles. Sito Jin entra em pânico e pede aos discípulos que estão por perto que chamem seus irmãos para pedir ajuda. Todos os que se opuseram a ele estão agora caídos no chão. O público começa a chamá-lo de assassino. Os amigos de Sito Jin não conseguiam acreditar que alguém pudesse ficar tão louco só por causa de um velho faz-tudo. Seus amigos culpam Sito Jin por tudo o que aconteceu. Quase todas as pessoas que ajudaram Sito Jin estão mortas. O protagonista muda sua atenção para Sito Jin, que pede perdão ao Will para que ele não seja morto. O irmão mais velho de Sito Jin, Sito Kang,
chega e percebe que seu irmão está gravemente ferido. Ele diz a Will que hoje será seu último dia porque ousou ferir o irmão mais novo. Ele lhe diz que será ele quem tirará a sua vida. Sito Jin vê seu irmão e se sente aliviado. Ele pede a seu irmão que o mate. As pessoas que estão por perto acham que o Will não conseguirá sobreviver agora que Sito Kang chegou. Sito Kang está no 7º nível do reino da têmpera corporal e sua personalidade é diferente da de Sito Jin. Sito Kang é uma pessoa concentrada que dedicou grande parte de sua atenção ao cultivo. Esse hábito fez com que fosse muito difícil derrotá-lo. O Will diz a Sito Kang para se afastar, pois ele não tem nada a ver com ele. Por esse motivo, ele não quer brigar com ele. Mas Sito Kang não está de bom humor e lhe diz que ele está morto hoje. Ele ataca o Will e, como forma de autodefesa, o Will tem que atacá-lo também. Os dois entram em uma briga, e o Will percebe que Sito Kang é realmente forte. As pessoas começaram a se divertir com essa luta. Elas também querem ver e disseram que o Sito Kang deve ter o dobro da força de Will, já que está num reino acima dele. Os dois estavam extremamente concentrados e não ouviram uma palavra sobre os boatos a respeito de Sito. Sito Jin pede a seu irmão que lhe dê a chance de matá-lo. Durante a luta, tudo que o Will consegue pensar é que, no momento, ele tem muito o que fazer, portanto, deve sobreviver a qualquer custo. Sito Kang leva a melhor e Sito Jin zomba de Will dizendo que ele não passa de hoje. O Will se levanta quando ele se lembra de que isso não pode acontecer, pois ele é o herdeiro do grande sábio. Como o Rei Macaco é imortal e indestrutível, ele não pode ser morto por mortais comuns. Por isso, ele pede ao Sangue Dourado que o ajude. Sua oração foi aceita imediatamente, pois todos viram seu corpo mudar imediatamente. Sito Jin disse a seu irmão que Will precisava ser morto ou poderia criar um problema para esta época. Sito Kang pediu a Jin que ficasse quieto para que ele pudesse se concentrar. Ele fez isso porque entendeu que agora não seria capaz de derrotá-lo. O Will ganha sua força novamente e fica parado na frente de Sito Kang, pois dessa vez ele conseguiu bloquear a espada Kang. Isso surpreendeu a todos, inclusive Kang. As pessoas começaram a fofocar sobre isso novamente porque era algo novo para elas e era algo que ninguém esperava. Sito Jin pede às pessoas ao seu redor que peçam ajuda a seu irmão mais novo, mas já era tarde demais para isso, porque o Will se livrou de Sito Kang, e nenhuma das pessoas pensou que o Will seria capaz de virar a mesa, pelo menos para si mesmo. Ele caminha em direção a Sito Jin e lhe diz que seu tempo acabou e que ele deverá pagar pela morte do Sun. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.